Shabbat Shalom, que coisa boa, bom dia, Boker Tov. Espero que você tenha tido uma noite abençoada, um bom café da manhã, né? Tudo tenha corrido bem aí na sua casa, que sua família esteja bem. Fico muito feliz com a sua presença aqui e gostaria de começar a nossa manhã de Shabbat, nosso estudo de manhãzinha agora, né? Com os nossos cânticos de louvor ao Eterno. Então, se você quiser, você pode abrir o Sidur do Teshuvah Total, né? Você vai encontrar aqui no QR Code, é só você fazer a leitura do QR Code. Você consegue pegar o nosso Sidur para acompanhar. Eu estou no item 12 do Sidur, que é o Matovu. E vamos lá, então. Matovu Mishkenotecha Israel Vani Berov Chastecha Amo Beitecha Estahave Elecha Baruch Hashem. Vamos pro Shema. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Adonai Elohecha v'chol levacha uv'chol nafshecha uv'chol meodecha. Hayu hadvarim ha'ele asher anohi metzavcha hayom al levavecha. Baruch Shem Kevod Malchuto לבניך ודיברת בם בשבתך וביתך ובלכתך
בדרך תשבך ובקומך ושבתם לאותה על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובישעריך. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם Ouve, ó Israel, Adonai, o nosso Elohim, Adonai é um, e amarás Adonai, o teu Elohim, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a sua capacidade. E essas palavras que ordeno a você hoje estarão no seu coração. Ensine-as com cuidado aos seus filhos, fale a respeito delas ao sentar-se em tua casa, ao viajar pela estrada, ao deitar-se e ao levantar-se. Ate-as a sua mão como um sinal. Ponha-a na parte frontal da cabeça entre os seus olhos. Escreva nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Baruch Hashem. O Barehu, item 14. Barehu et Adonai HaMevorach. Baruch Adonai HaMevorach. Leolam Vaed. Abençoe o Eterno, abençoado. Abençoado é o Eterno, abençoado para todo sempre. Or Hadash. Or Hadash, al Tzion Tahir, Or Hadash, al Tzion Tahir. Or Hadash, al Tzion Tahir, Or Hadash, al Tzion Tahir. Or Hadash, al Tzion Tahir, Or Hadash, al Tzion Tahir. Or Hadash, al Tzion Tahir, Or Hadash, al Tzion Tahir. Venizque ulanu mihera leoro. Venizque ulanu mihera leoro. Baruch atah Adonai yotzer hameorot. Uma nova luz sobre Sião, brilhará, e desfrutaremos todos rapidamente pela sua luz. Abençoado sejas tu, Eterno, Criador das luzes. Baruch Hashem. Ma'ashiv ladonai kol tagmlohi alai. O que darei ao Eterno por todos os benefícios que me tem feito? Kos yeshuotessá, o Veshem Adonai ekra. O cálice da salvação erguerei, e o nome do Eterno clamarei. Essa enai el reharim me'ai yavo esri. Elevo os meus olhos aos montes, de onde virá meu socorro? Esri meim Hashem, ose shamayim va'aretz. Baruch Hashem. Terminamos então a parte do nosso Sidur com relação ao Shacharit, do nosso estudo da manhã, e vamos prosseguir então para o estudo em si, né? Agora que estamos com os nossos corações abertos, com as nossas almas propensas a ouvir a voz de Hashem. Vamos lá. Bom, queridos, estamos então com a nossa Parashá Nitzavim, a 51ª das porções semanais, e nós vamos dar continuidade ao nosso raciocínio. Para retomarmos rapidamente, nós vimos ontem à noite no Kabbalat Shabbat algumas coisas importantes, especialmente com relação à aliança do Eterno. Por que com relação à aliança? Porque justamente Nitzavim, que vem da palavra Tzav, tem a ver com estar de pé pronto para executar uma missão como um exército, ok? Inclusive Hashem Tsevaot, um dos nomes do Eterno, carregam esse mesmo shoresh, né, com relação ao adjetivo. E aí eles estavam de pé prontos para adentrar a aliança. E a palavra para adentrar era como atravessar, aver. E aí nós falamos a respeito desta palavra, correlacionamos ela através da gemátria com
com queruvim, e através da palavra queruvim entendemos que se a gente atravessasse perante os queruvim, nós encontraríamos a árvore da vida, Etzraim. E correlacionamos Etzraim a justamente a palavra Zahor, que é uma das possibilidades. Regel também, que é pé, entre outras, daria pra gente falar. Mas condicionamos a palavra Zahor, e através da palavra Zahor ao mandamento do Shabat como representação da aliança. Vimos também a respeito sobre como Yeshua fala da aliança, provavelmente em uma de suas orações, através de uma determinada palavra, ontem, durante a sua prece famosíssima, quando ele estava ensinando Tefilá aos seus Talmidim. Na verdade, era um grupo mais amplo, né? Porque ele estava no meio do sermão. Mas a questão toda é que nós falamos a respeito da aliança, vimos sobre o enxerto da aliança para quem é estrangeiro, não nasceu na casa de Israel, mas foi colocado dentro da oliveira, que é Israel. Vimos quais são os termos dessa aliança que tem a ver com a Torá escrita no coração através do profeta Yirmiyahu, Jeremias, em Yirmiyahu 31. E agora nós vamos seguir vendo a visão de Yeshua a respeito desta mesma aliança, ok? Então eu quero ler algumas coisas a respeito de como Yeshua falava sobre a aliança, qual era o relacionamento dele com essa aliança, que tem por base a própria Torá, como nós vimos no Kabbalat Shabbat. Então vamos tomar nossa leitura em Lucas, capítulo 10, e verso 25. Vayakam talmid chacham echad. Ergueu-se um discípulo sábio, um aluno sábio, linasotó, para testá-lo, vaiomer Rabi, e disse, meu mestre, me alai laasot, que eu preciso fazer, lareshet hayeb olam, para herdar a vida eterna. Aqui, essa palavra reshet, é legal da gente notar que ele não colocou a palavra nahalá, ok? Qual que é a diferença entre reshet e nahalá? Ambas falam de herança. Porém, a palavra reshet fala de uma herança que precisa ser tomada através de esforço, ok? Enquanto que a palavra nahalá fala de uma herança legal, uma coisa que é por direito de nascença, mais ou menos isso. Então ele entende que herdar o mundo vindouro, o Hayei Olam, que ele chama assim, a vida eterna, tem a ver com ter esforço aqui neste mundo, no Olam Hazeh. Vai Omer Elaiv, e disse ele, Makatuv Batorá, o que está escrito na Torá? Eira Karatá Ba, o que você lê nela? Como você lê nela? Nós até conversamos sobre isso a respeito na Parashá Kitetsé, então eu não vou adentrar neste assunto, mas a ideia é como a Torá está escrita para você. O que é que tem ali para você aplicar? O que você pode fazer hoje? Nesse sentido, como você lê a Torá. Então veja que Yeshua faz a correlação direta entre Hayei Olam, herdar a vida eterna, e o que está escrito na Torá. Não dá para você Lereshet, herdar Hayei Olam, a vida eterna, sem entender o que está escrito na Torá, Batorá, Katuv Batorá, ok? Então vamos seguir aqui para ver como que segue esse diálogo. Vaian Vaiomer Veahavta et Adonai Elohecha, e respondeu e disse, amarás ao Eterno, o teu Elohim, Behol Evavecha Uvehol Nafshecha, de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder, o Vehol Miodecha, o Vehol Madacha, e sobre todo o teu entendimento, né? Aqui a palavra da. Então, o Lereacha Kamocha, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Veja que era um aluno que tinha prestado atenção nos ensinos de Yeshua, porque em outro momento ele fala a respeito disso, né? Mas é um papo para um outro momento também. É só importante a gente ver que o Talmid Chacham, esse discípulo sábio, esse aluno sábio, ele entende que o mais importante é amar o Eterno sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Assim você mata as duas tábuas da aliança, né? Porque nós temos lá uma tábua e a outra tábua. A primeira tábua fala sobre os mandamentos com o Eterno. Então, saber quem é o Eterno, entender que ele te tirou do Egito, começa por aí o pronunciamento. Depois, não cometer idolatria. Depois, com relação ao nome do Eterno, ter o zelo pelo nome do Eterno, não elevar para mentira. Depois, lembrar do dia do Shabat. Depois, o relacionamento com os nossos pais, né? Honrar o pai e a mãe.
E aí vem para não matar, não cometer adultério, em seguida, sobre não furtar, sobre não dar falso testemunho, e lotarmod, o último, né? Não cobiçar. Então nós temos todos esses mandamentos. Se você ama o teu próximo como você mesmo, você não vai fazer nada que está na segunda tábua. E se você ama o Eterno de verdade, você vai cumprir o que está na primeira tábua. Então assim a gente sabe quem ama o Eterno, né? Aquele que diz que ama e não guarda os mandamentos é mentiroso. É o que diz Yohanan. Não sabemos se é o mesmo de Apocalipse, mas uma das cartas de Yohanan fala isso. Vai Omer Elaiv, Tov, olha só. E disse para ele, respondeu para ele, Bon Anita, bem você respondeu, você falou bem. Aserren, faça isso. Veterie, e viverás. Então aqui a gente vê que Yeshua condiciona o Lereshet Hayei Olam com guardar a aliança. Então a gente já entende bem o que Yeshua tem como pensamento com relação à aliança. Portanto, a gente consegue ver Yeshua dando um direcionamento aos seus Talmidim depois que ele ressuscita. Ele diz o quê? Lehu el kol ha'amim, vão para todos os povos. E aí a palavra que está aqui é lihorotam. Lihorotam. O que é lihorotam? Para ensiná-los. Aqui a gente tem esse meio aqui, esse centro, horá, né? O shoresh dessa palavra é horá, que é o mesmo de Torá. Então o que Yeshua está pedindo para eles fazerem? Conduzir as pessoas na Torá. Vão a todos os cantos da terra e conduzam as pessoas através da Torá. Vi la asotam, e farão deles, para mim, le talmidim, por alunos. Então este é o segredo da coisa. Quando Yeshua manda os seus talmidim irem e fazerem discípulos, a palavra é para instruí-los na Torá. Muito bonito, né? E para que eles possam se tornar discípulos, eles precisam aprender e praticar o que foi mandado a eles, né? Então eles precisariam aprender, ou seja, nós hoje, aprender e praticar a Torá. E aí eu já mostrei isso para vocês no outro momento, né? Mas a palavra talmidim vem de talmid, alunos vem de aluno, que vem de limod, que significa ensino, que vem da letra lamed, que significa cajado. Veja como a própria letra, ó, lembra esse cajado aqui, ó. Bem parecido, né? Se a gente observar a cabeça de um cajado. Aqui maior dá para ter uma dimensão melhor. Mas é isso. As letras em hebraico têm esse valor pictográfico. Então a gente tem, veja como é parecido, né? A gente tem aqui então um cajado maior para você conseguir enxergar. E o que é a palavra talmid? O sinal de quem é ensinado. Isso é o talmid, aquele que recebe a instrução, o lamat, e é um sinal dessa instrução. Ele representa essa instrução. Isso é um talmid, alguém que representa os ensinos do seu professor. E aqui a gente precisa entender alguns pontos importantes. O nosso resgate para encontrar o Eterno, através de Yeshua, não tem a ver com nada que nós tenhamos feito. É um presente, é uma dádiva, é uma bondade merecida da parte do Eterno para nós. Porém, é importante que nós percebamos uma coisa. Ser uma bondade, uma dádiva, não significa que a partir do momento que você a recebe, você pode continuar da mesma maneira que você fazia antes. Então, você vem como está, e a partir disso você começa a aprender e praticar os mandamentos do Eterno. Por quê? Para ser salvo? Não, você já recebeu de graça a expiação pelos seus pecados. E de graça é a palavra, por graça. Teve um preço muito alto, mas não foi você que pagou. Foi Yeshua, nem eu que paguei. Foi Yeshua que pagou por nós todos no madeiro. Então, a partir do momento que nós somos alcançados por essa misericórdia que vem de Yeshua, nós precisamos praticar as coisas que ele pede para que pratiquemos, tornando-nos discípulos e fazendo mais discípulos a partir disso. E a gente vai ver esse raciocínio expresso através de Shaul HaShaliach para os Éfesos. Ki bareset no shatem. Então aqui a palavra é para a raiz da palavra salvação. Então, pela graça vocês foram salvos. Ekev emunatechem velo meyadechem. Oportunamente, pela fé de vocês e não pelas vossas mãos. Nada que tenham feito. Aita zot. Então, não pelas suas mãos, isso se tornou para vocês. Isso veio para vocês.
Que matat Elohim hi, porque presente do Eterno de Elohim, ela é para vocês. Quem? A salvação através desta graça. Lo vishar, não é o salário, ma'aseichen, não é a recompensa, o salário que vocês receberam pelas vossas obras. Pen, para que não, itihalel, louvem-se, ish, os homens. Então não é salário, não é uma coisa que você merecia. Você não está recebendo o que você merecia. Esse é o ponto raiz da graça. Por isso que o oposto de graça, chesed, é emet. Quando Yohanan fala que Yeshua estava cheio de graça e verdade, ele está parafraseando uma coisa que aconteceu lá em Shemot 32, 33, por ali, sobre graça e verdade. Porque o oposto de graça, apesar de mentira também ser o oposto de verdade, ok? Mas a verdade no sentido de receber o mishpat, receber o juízo. É a mesma coisa que uma lei natural, uma coisa da natureza. Se eu soltar, por exemplo, essa caneta, ela vai cair no chão. Essa verdade é universal, como uma ordem natural da coisa. Então a Hesed vai contra isso. Então o oposto de Hesed é essa verdade, este Emet. E aí ser dotado dessas características, cheio de Hesed e cheio de Emet, é o Eterno que é. E são atributos que foram emprestados a Yeshua através da unção que Yeshua recebeu. Foi uma unção plena, através de todos os moveres do Eterno. É importante a gente observar isso, porque a gente consegue notar coisas que a Escritura traz pra gente. E através disso a gente consegue ver que nós não recebemos o quê? O que era natural para nós. A verdade natural para nós. Que era o quê? Transgredimos e, portanto, somos culpados. E padecemos longe do Eterno. Longe de Elohim. Então nós precisamos de algo que nos aproxime. Entende? Esse é o ponto todo. Que anarno ma'ase yadaiv, porque nós somos obras das mãos dele. Notsarno be Yeshua HaMashiach, criados em Yeshua HaMashiach, li ma'asim tovim, para boas obras, asher hechin lanu mekeden lalechet, bam. Então, criados para boas obras, para executar boas obras. Fomos feitos para isso. Porque foram preparadas para nós de antemão para que andássemos nelas. E quais são estas boas obras? Justamente os estatutos da Torá, os mishpatim da Torá, os hukim da Torá, os estatutos que são os hukim, né, os mishpatim que são juízos, os eidut que são os testemunhos, os mitzvot que são os mandamentos, as ordenanças. Então toda essa mala de coisas, esse pacote de coisas, são as boas obras que nós precisamos aprender para andarmos. Vamos seguir com a leitura então. Alquem, portanto, zichru, lembrem-se, zot, disto, que goim arlei basar, que eram estrangeiros, incircuncisos na carne, reitem lifanim, antes, vi hanikraim nimolei, e os chamados da circuncisão, basar, da carne, asherhu, que ele, maase yadaim, que foi feita por mãos, então chamados pelos da circuncisão na carne feita por mãos, karu, vocês eram chamados, lahem, karu lahem, eram chamados, arelim, incircuncisos. Ferri baet ahi, e que naquele tempo a ela reitem belo Mashiach. Naquele tempo vocês estavam sem Mashiach. Nachrim lachal esrach. Vocês estavam separados de toda a cidadania de Israel, ve zarim, estranhos, lichol brit, a toda aliança,
ve'havitaha, e a promessa be'efes, em zero, não havia promessa nenhuma. Tikva, esperança, uvilo Elohim ba'aretz, e sem Elohim na terra. Olha que frase forte, né? Naquele tempo vocês estavam sem Mashiach, sem o Messias, separados da cidadania de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Elohim no mundo. Arbe Yeshua Mashiach atem harihokim. Mas agora, em Yeshua, o Mashiach, vocês foram selados, me'as nikravtem, e aproximados, kayon bedam hamashiach, hoje pelo sangue do Mashiach. É muito bonito a gente poder perceber, né, que foi o sangue do Mashiach que nos aproximou. Porque através do que Yeshua fez, ou melhor, do que foi feito com ele, do que ele permitiu que se fizesse, que nós conseguimos esse acesso a essa Hesed que vem do Eterno, né? Ah, aqui é separados, tá? Na verdade eu li errado para vocês. Não é da palavra rok, não. É de distância. Rahak vem de distanciar. Que pois ele, Shilomeno, a nossa paz, Asher Asa Shanaim, que fez de dois, Le'echad, Viet Hakir, Mavdil, que derrubou o muro da separação, Be'eineino, entre nós, Aras, que estava no meio. Então, derrubou o muro de separação que estava entre nós. Essa é a ideia. Eu queria ler com vocês esse texto, que está em Flávio Josefos. A gente tem o seguinte, na verdade isso aqui é um pedaço de uma publicação, né, de um artigo que está no site, mas falando a respeito do Guerras, livro, né, de Flávio Josefos. Então vamos fazer a leitura. O historiador judeu Flávio Josefo informa que 13 placas de pedra com inscrições em grego e em latim foram colocadas ao longo da barreira, advertindo os gentios a que não entrassem. Então olha lá, a gente tem esse muro, né, esse Kir Hamavdil, de separação, já vimos, né, de Havdalah, essa palavra, né, muro de separação, que Yeshua destruiu. Vamos dar uma olhada aqui para entender um pouco melhor. Na barreira, advertindo gentios que não entrassem. Nas palavras de Josefo, havia uma divisão feita de pedra. Sua construção era muito elegante. Sobre ela ficavam pilares em distâncias iguais entre um e outro, anunciando a lei de pureza em grego e em outras em letras romanas, dizendo: nenhum estrangeiro deveria entrar no santuário. Os arqueólogos descobriram 2 dessas placas de aviso que dizem: nenhum estrangeiro tem permissão de entrar na balaustrada em torno do santuário e do pátio. Quem for pego será responsável por sua decorrente morte. Ao lado de uma placa antiga com um aviso aos gentios no templo de Jerusalém. Então não era brincadeira não, né? E aí esse muro que separava, aqui ele está fazendo uma analogia com esse muro, porque cada um tinha que ficar num pátio no momento de se aproximar do Eterno, né? Aproximar como uma provocação, estou dizendo, né? Através do Corban, de levar um Corban. Você precisava ficar num lugar separado se você fosse das nações e se você fosse de Israel, né? E aqui a gente vê que Yeshua faz dos estrangeiros e do povo de Israel um só povo. A seiva e a raiz é preservada, né? Tudo isso é preservado, ambos são preservados. E Yeshua faz com que nós sejamos os estrangeiros enxertados nesta oliveira abençoada e maravilhosa, né? Esse é o ponto todo. E, portanto, não tem mais 2 povos. É um povo. Então, esse muro é inútil. Não tem uso para esse muro. Bom, no 15, então. Que vivessarou, que na sua carne aboliu, machá, né? Aboliu, et ha-evá, a inimizade, ve et mitzvot ha-hukim, os mandamentos, as leis de mandamentos, batorá, na Torá, vai as shinaim le ish echad,
e fez de nós por um único homem, Hadash, novo, Banafsho, Uvazot Asa Lanu Shalom, e fez para nós assim paz, ok? É importante a gente entender que essas palavras aqui, mitzvot hahukim, e não falam a respeito da escritura, da Torá do Eterno, tá? Existe qualquer instrução em si é considerada, é chamada de Torá em hebraico, porque realmente vem do verbo instruir. Então ele está falando dos mitzvot, dos mandamentos, hukim, em decretos. A palavra, além de estatuto, significa entalhado. Vem de hakak ou hakok, se eu não me engano, que significa entalhar. Então, mandamentos que estão entalhados em instrução. E olha aqui o que nós temos. Exatamente isso. Ordenanças entalhadas em instrução. É isso aqui que ele faz a abolição. A inimizade gerada por isso aqui. Não nada da Torá do Eterno. Não faz o menor sentido. Entende? Ele manda a gente praticar o que está na Torá, manda ensinar o que está na Torá, e aqui ele manda abolir. Não faz sentido. Agora, com esse achado arqueológico, a gente consegue entender do que Shaul estava falando. Porque pra gente isso aqui não existia, até que fosse encontrado. Mas para eles, quando iam ao templo, era evidente porque estava sempre lá. Então, quando ele faz a analogia, falando com os éfesos, não falando com os brasileiros de 2025, não, está falando com os éfesos da época de Yeshua, lá do ano 50, por aí, que quer que seja. Então, quando a gente vai ler qualquer carta, nós precisamos ter em mente que nós não podemos não estar entendendo tudo na plenitude, porque muitos dos elementos, isso aqui é um grande exemplo, podem nem existir mais. Costumes que estão sendo criticados ali, podem nem existir mais e nós não conseguimos nem entender o motivo pelo qual eles estavam sendo criticados. Então isso aqui é um alerta, porque a carta aos Éfesos não foi escrita para nós. A gente abre e através do conhecimento, da sabedoria milenar contida aqui, porque quando Shaul escreve, ele está direcionando a respeito da Torá. E ele era um homem muito inteligente e capacitado pelo Ruach. Então nós fazemos usos dessas coisas que estão aqui para nós hoje, mas nós precisamos entender que essas cartas não foram dadas para nós hoje. Então nós precisamos ter essa mentalidade, entender que a gente pode utilizar isso para o bem, mas não para ficar criando regras nas vidas das pessoas. Que al-hatzliv, porque sobre o madeiro, ha-shilim shineihem begev. Então, no madeiro, ele trouxe pagamento. Ele quitou. A palavra aqui é para shalom. Então, ele quitou. Shineihem, dos dois, begou errad. Num só corpo. El a Elohim, para Elohim. Vai mar et ha eiva banafsho. E aboliu a inimizade em sua alma. Então, é interessante a gente perceber isso tudo, porque se Yeshua é a ausência de dívidas, essa ausência de dívidas, esse quitar do escrito do que deve ser pago, dos débitos que nós temos, dos problemas que nós criamos, se isso existia, com o Yeshua, isso é apagado. Portanto, a inimizade é incoerente. A diferença entre ambos os povos é inexistente, porque agora são parte do mesmo povo. Ele deixou de ser um ger, deixou de ser um benahar e passou a ser um ger, ou melhor, um natural da terra. Ele é tratado como natural da terra. Ô, bichinha, só um instantinho. Vamos seguir então. Vaiavô, vaivaser shalom. E ele veio, e aqui a palavra é bassar, tá vendo? É a mesma que carne, né? Que a gente acabou de ver tantas vezes, mas aqui a ideia de vaser tem a ver não com carne, mas com boas novas, boas notícias. Vaiavô, vaivaser shalom. E trouxe boas notícias de paz, larihukim, para os separados, vishalom, la krovim, aos que estão próximos. É isso. Aqui vem de karov, que é aproximar.
Que, ou seja, está falando dos Yehudim da época e está falando sobre os das nações que se achegaram ao Eterno através de Yeshua. Que nele, porque nele, Niftach, abertura, Lishneino, para nós dois, Mavô, para nossos dois povos, para entrarmos, Lageshet, e nos aproximarmos, Beruach Echad, num único mover, El Avinu, ao nosso Pai. Então, através dele, de Yeshua, nós podemos nos aproximar do Eterno. O acesso é o mesmo. Tanto para o Yehudim, quanto para o que veio das nações, e agora faz parte do povo de Israel, o acesso é o mesmo. Alken, portanto, Eineihem od não são mais Gerim vetoshavim, estrangeiros e peregrinos. Kiim, mas sim, Esrihei Ha'ir, cidadãos da cidade, Bekerev, em proximidade. Aqui é a união. Esse Kerev é ao mesmo de perto, só que também fala sobre entranhas, de dentro. Ok? Vem de dentro. Hakedoshim, dos santos, Uvinei Veit HaElohim, e filhos da casa de Elohim. É interessante a gente avaliar isso tudo, porque a gente consegue perceber uma mudança de nacionalidade, mas mais do que uma mudança de nacionalidade. Nós estamos falando de uma mudança que vai muito além de nacionalidade. Tudo muda quando você se aproxima do povo do Eterno. Veja, o seu calendário já é diferente, não é mais o mesmo. Os seus dias de descanso não são mais os mesmos. A maneira como você se veste não é mais a mesma. As coisas que você escolhe ou não comer não são mais as mesmas. Tudo muda. As coisas que você costuma fazer não são mais as mesmas. Às vezes acaba que algumas amizades, justamente pela mudança de hábitos, deixam de existir, então acabam não sendo mais as mesmas. Veja como é uma questão muito superior à nacionalidade. É uma questão realmente de adentrar ao povo. Isso para aqueles que fazem parte da aliança verdadeiramente. Esse é o ponto crucial da coisa, certo? Prosseguindo aqui então. Vaiteriu et shikutseihem. Lembra que lá a gente viu que eles estavam atravessando nas nações. Então eles viram dentro dessas nações as abominações. Veet giluleihem. E os seus ídolos. Etz va-even, de madeira e pedra. Kesef vezahav, de prata e ouro. Asher imaem, que estavam com eles. Olha, aqui dá pra gente perceber como é curioso. O Eterno separa a madeira e a pedra com vav, ou seja, fazendo a união disso, e pedra e prata e ouro com outro vav, unindo os dois. Isso aqui, pra mim, avaliando, me parece que ele está trazendo pra gente a ideia não só dos ídolos que estavam lá, mas permite que nós façamos algumas aplicações nos nossos dias hoje. Enquanto a gente estiver no meio das nações, enquanto a gente estiver nesse processo de atravessar através dos estágios, porque sim, existem estágios que nós precisamos passar, os estágios da Teshuvá, 42 deles. Nós precisamos prestar atenção nestes itens aqui. Obviamente que literalmente no Peshat. Só que a gente pode falar disso de uma forma mais abrangente. Quero trazer esse raciocínio para você de uma forma um pouco mais profunda. A gente poderia associar, por exemplo, esse etz, essa madeira, a, por exemplo, pessoas que nós admiramos. Não precisa nem ser das nações. As pessoas de fé, em que a gente acaba por depositar fé. Justamente madeira nos remete ao cedro do Líbano, fala sobre os justos. Às vezes a gente pode acabar no meio desse caminho por colocar pessoas justas numa posição de elevação sobre a nossa vida que elas não deveriam assumir. Então, às vezes, na verdade, é sempre necessário filtrar tudo que nós ouvimos de todas as pessoas
E o nosso parâmetro, o nosso filtro em si, precisa ser a Torá. Porque se nós nos colocarmos dessa maneira perante outros homens, isso também é um tipo de servidão, de Eved. E isso pode chegar até mesmo a casos extremos como idolatria. A gente pode extrapolar isso aqui não só para pessoas que nós admiramos, que têm o mesmo contexto de fé e amor pela Torá, mas também até de pessoas do mundo em si, né? Às vezes um jogador de futebol, um cantor, alguma coisa, um esportista, alguma coisa, um pensador nesse sentido, tá? A outra coisa que nós podemos olhar é que ele cita a palavra Aven. E Aven parece a união da palavra pai e filho, né? Isso forma pedra. Av e Ven. Se você juntar as duas, você gera pedra. Porque pedra fala de perpetuidade. Então fala de continuação. Fala a respeito de família. Então fala a respeito da estabilidade que o núcleo familiar pode trazer. E infelizmente, muitas vezes, dependendo da forma como nós nos portamos, nós podemos acabar por colocando pai, mãe ou mesmo filhos como ídolos nas nossas vidas, em que nós acabamos por prestar os serviços que nós deveríamos prestar ao Eterno para essas pessoas. E isso também não é correto. Então eu vejo esse ponto para a gente poder trazer luz, né, e chamar a atenção com relação a isso. O próximo item que nós vemos é Kesef, prata. E prata fala para a gente do dinheiro em si, dos bens materiais, das conquistas financeiras. Será que a gente não está colocando, a gente não está deixando para trás algumas coisas que nós poderíamos estar fazendo em prol da nossa caminhada em Teshuvá por conta de dinheiro? São coisas que a gente pode parar para refletir. Levar o sustento para casa, para a família, não é vergonha para ninguém, meu irmão. Na verdade, o contrário. É uma honra e realmente uma expressão do amor do Eterno que você possa ter sustento. Estou dizendo realmente de extrapolar e os nossos olhos se obscurecerem para a ganância. Esse é um ponto que a gente precisa sempre estar atento, para não fazer da prata, do sucesso financeiro, um ídolo. E também do ouro em si. A gente precisa tomar muito cuidado com religião. É uma coisa que nós precisamos prestar atenção. E não só religião, mas ouro também fala de autoglória. Ouro também pode falar de governo. Então todas essas coisas nós precisamos, porque representa a autoridade, né, o ouro. O rei era geralmente o que possuía mais ouro, por muito tempo foi assim. Então nós precisamos prestar atenção nessas coisas todas para que nós não caiamos em problema de idolatria, mesmo sem perceber. Mas eu nunca adorei um pedaço de pau, madeira, pé de prata ou ouro. Só que nós podemos fazer uma extrapolação desses itens para nós podermos observar as nossas atitudes e pensar se nós estamos colocando coisas que vêm de pessoas, tanto pessoas quanto familiares, quanto de coisas materiais e instituições perante as nossas vidas. Isso é uma coisa que nós precisamos de autorreflexão. Ou mesmo sobre autoglória, né? O ouro pode falar sobre isso, né? Esse ego de se exaltar. Bom a gente prestar atenção nisso. Então, nós vimos esses itens. Vamos voltar à nossa leitura. Pen yesh, para que não exista bachem, em vocês, ishoishá, o mishpachá, homem, mulher ou família, o shevet ou tribo, asher levavô, pone aion, me imadonai Eloheinu, que se coloque tribo, que coloque o seu coração para se desviar hoje de junto do Eterno, o nosso Elohim. La lechet, para caminhar, la avod, para servir, et Elohei agoim, os deuses das nações. Hahem, destas nações. Pachem, em que haja, né, na verdade, para que não haja, mas no sentido de existir. Shoresh pore, rosh vilana. Aqui nós vamos conversar um pouquinho. A tradução traz isso aqui como raiz que frutifique veneno ou fel, ou amargor, ou absinto, tá? Porém, nós podemos extrair do shoresh das palavras, da raiz dessas palavras, um significado ainda mais profundo. Então, a gente percebe que ele está falando da amargura da idolatria, o veneno que é a idolatria.
mas a gente vai entrar também dentro destas palavras para poder analisar. A palavra aqui de amargura nos lembra pelas letras a palavra opressão. Nos lembra, não é, mas nos lembra. E lamed, conduzir. Veja se a gente fizer uma leitura desta maneira: raízes que frutifiquem cabeças para a opressão. Isso também não serve com relação ao mandamento para não haver idolatria ou não haver serviço estranho, serviço que não seja para o eterno? Podemos fazer essa avaliação com relação a raízes e proximidade linguística. E aí eu gostaria de trazer para vocês a respeito do que seria, além disso tudo com relação à idolatria, outros pontos que podem ser abordados através dessa pequena frase. A gente vai agora emprestar o texto de Bamidbar 14, verso 4. Vayomru ish el achiv, e disse um homem para o seu irmão, Nit na rosh, coloquemos, vamos dar um cabeça, vinachuvá, e voltaremos Mitzraima, em direção ao Egito. O Egito, a casa da amargura, tanto é que a gente come ervas amargas, um cabeça sendo colocado sobre homens para que voltem para essa amargura. Veja como a gente consegue extrair daquela frase uma ideia de relação a isso. Aqui a gente tinha um problema com Acã, um pouco antes de Acã até, por conta do problema com os espias, entre outras coisas. Esses homens quiseram voltar ao Egito. Então veja como é sério, como nós precisamos observar isso. E voltar ao Egito, nós falamos ontem a respeito do sistema do Egito, né? Rapidamente, mas falamos. Vamos abordar de uma maneira um pouco diferente. Nós temos exemplos na Escritura de outro tipo de rebeldia, que ergueram cabeça que se opõe ao Eterno. Sim, temos. Olha aqui. Que ratat kesem, porque o pecado da feitiçaria, meri, é como a rebeldia. Aven o terafim, e a iniquidade, os ídolos, hafitsar. Hafitsar tem a ver com uma obstinação, não dar ouvidos a quem está querendo te ensinar alguma coisa. E a an maasita et divar Adonai, porque rejeitastes a palavra de Adonai, vai a miasirra, rejeitou-te memelech, do reinado, te rejeitou como rei. Aqui nós temos Shaul, que foi alçado ao cargo de rei, de uma maneira que magoou o Eterno. E mesmo ele tendo sido colocado numa posição que nem existia antes em Israel, ele acaba por tomar decisões, começa por ter atitudes rebeldes e obstinadas que se contrapõem ao Eterno, e nós vemos o profeta Shmuel trazendo a ideia do problema que é a obstinação e também a rebeldia. São semelhados à feitiçaria e são assemelhados à iniquidade e aos ídolos, à idolatria. Então nós vemos outro ponto em que um cabeça, uma pessoa que estava sobre o povo, com autoridade sobre o povo, e essa pessoa trazendo o amargor da rebeldia. Nós temos um momento em que se começa esse processo de rebeldia por parte do povo. Foi o momento em que eles rejeitaram Shmuel, na cabeça de Shmuel. Só que a gente vê que, na verdade, eles rejeitaram ao Eterno. Então, todo o problema correlacionado à rebeldia tem a ver com uma revolta, com literalmente isso, revolta, de voltar novamente. Então você estava indo em Tchuvá e você volta para trás. Entende? Esse é o problema da rebeldia. E para trás é o Egito. Não tem nada para nós lá. Entende? Vayomru elaiv, e disseram a ele, Ine ata zakanta, eis que tu é velho, é idoso, uvanecha lo halchu baderachecha, e os seus filhos
não caminham nos teus caminhos. Atá, agora, Simá Lanu, coloque para nós, Melech, um rei, Li Shaftenu, que nos julgará, Kihol Agoim, conforme todas as nações. Lamentável. Aqui, eles, ao invés deles pedirem ajuda para corrigir o que estava errado no sistema, na visão deles, porque os filhos de Samuel não eram flor que se cheire, eles decidiram alterar todo o sistema, todo o modelo de governo que vinha do Eterno para um modelo Kihol Agoim. Olhando para as nações, não veja raiz que produza amargura. Rosh La'aná, cabeça para a opressão. Vayerar e mal hadavar beinei Shmuel. E má foi essa coisa, essa palavra, diante dos olhos de Shmuel. Kasher amru, conforme disse, Tinala no meler li shaftenu, coloque sobre nós um rei para julgar, vai tifalel Shmuel el Adonai. E orou Shmuel para o Eterno. Vai Omer Adonai el Shmuel, e disse Adonai para Shmuel, Shma bikol Aam, ouça a voz do povo, Lechol, de tudo, por tudo, Asher yomru elecha, de tudo que disseram a ti, que lo otira masu, porque não rejeitam a você, que oti, mas sim a mim, masu, rejeitam, memloch alehem, de reinar sobre eles. Não é a ti que eles estão rejeitando, eles estão rejeitando a mim de reinar sobre eles. Que coisa triste, né? Que kol hamasim asher asu meyom haoloti, conforme todas as obras que fizeram do dia que os elevei, otam, elevei a eles, me Mitzrayim, do Egito, ve'ad hayom hazeh, até hoje. Isso é compatível com o que eles têm feito desde o momento que eu os tirei do Egito. Ve asvuni, e abandonando-me, vai yavdu Elohim acherim, e servindo a deuses estranhos, Elohim, né? Guias estranhos. Veja como não tem tudo a ver com aquele slide. Shoresh Leaná, Shoresh Rosh Leaná, é isso, né? Raiz amarga e veneno. Curioso, né? Lá tá falando de idolatria, aqui também tá falando de idolatria, mas nós conseguimos correlacionar a gente que não se submete à autoridade, passa a servir a deuses estranhos e através disso se colocando sobre a autoridade de homens. Curioso, né? Ken ema osim gam lach. Assim fazem também com você. Então Shmuel sentiu na pele, né? O que o Eterno estava recebendo aqui do povo. Ve'atá shema bikolam. E agora, ouça na voz deles. Ar que a et ta'id. Mas, sim, proclame formalmente, diga, testemunhe formalmente, seja uma testemunha formal, Bahem, neles, Verrigadita, e proclame Laem, para eles, Mishpat HaMelech, conforme o juízo do rei, que o rei tinha que seguir leis, Asher Imloch Aleichem, que reinará sobre eles. E aqui a gente tem, então, o Eterno fazendo toda a contenção dos danos, né? Conforme Moshe havia dito, né? Visto, né? Tinha tido uma visão profética a respeito do rei que eles colocariam sobre eles. E aqui se cumpre a palavra que Moshe deu em seu discurso no livro de Devarim. Que o povo iria querer colocar um rei sobre eles. E aqui acontece justamente isso, né? Então a gente vê como a gente tem correlação do reinado, da idolatria, da rebeldia, com relação a Shoresh Poré, assim, raiz que produz, esqueci da palavra poré aquela hora. Shoresh Poré Rosh
Na verdade é Rosh mesmo. Vila'ana e amargor. Complicado, triste. Vamos voltar aqui agora para um dos primeiros momentos que nós temos de maneira que nós vemos a elevação de um homem sobre outro homem. É claro que nós tivemos um outro caso de descumprimento no sentido de rebeldia antes, mas a gente vai falar sobre isso mais à frente. Vaiomru Havá, e disseram, aqui a gente vai para Bereshit 11, falando sobre a torre de Babel. 4. Então Bereshit 11:4, Gênesis 11:4. Vaiomru Havá, Nivné, venham, construamos lanu, para nós, Ir, o Migdal, uma cidade e uma torre. Virroshô, aqui é interessante, e o cabeça da cidade e o cabeça da torre, ou a cabeça da torre, topo da torre. Ambas as traduções são possíveis, mas a gente pode fazer uma leitura a respeito dessa forma. E o líder desta cidade, o cabeça desta cidade, Bashamai, estará nos céus, Vinasela no Shem, e faremos para nós um Shem. Olha que tristeza, Shem é uma das maneiras de nós falarmos o nome do Eterno, né? Hashem, a gente fala isso, o nome, né? Como respeito. Assim como nós tínhamos também Shem, que deu uma profecia terrível aos filhos de Canaã da linhagem de Ram. E aqui nós vemos Nimrod, da linhagem de Cush, que era correlata à linhagem de Canaã, tomando as dores e atacando a linhagem de Shem, né? Parece até uma ideia de um ataque direto. Então, façamos para nós um Shem, para que não, na putz, sejamos espalhados, alpinei kol haaretz, sobre toda a face da terra. E aqui, eu sugiro que a gente avalie esse Rosh que aparece aqui, Roshô, não como o topo da torre, mas como o cabeça dessa civilização que estava surgindo. E nós temos justamente o Shem, o nome desse homem. E nós podemos fazer a avaliação disso através do próprio livro de Bereshit, no capítulo 10. Vamos olhar o verso 8. Ve'hush Yalad, e Cush gerou et Nimrod. A Nimrod. Na verdade é Nimrod mesmo, mas a gente vê Nimrod, né? Mas o nome corretamente é Nimrod. Hu ha'chel leriot gibor baaretz. Ele começou a se tornar poderoso na terra. Justamente a palavra hechel, para iniciar aqui, para começar, tem a ver com, pode ter a ver, tem um ponto de cruzamento ali, de intersecção, com a palavra de halal, que significa justamente profanar. Então, através da profanação, ele começa a se tornar poderoso na terra. Que tipo de profanação? A gente sabe que esse tipo de profanação é o oposto de kavod, de glória. Então, provavelmente, ele pode ter começado a se tornar poderoso por esvaziar o nome do Eterno e engrandecer o seu próprio. E assim ele foi produzindo um Shem, um nome para ele. O Hayagibor Tsaid, define Adonai. E ele era um poderoso caçador diante de Adonai. Alken Yemar, portanto, se dizia naquele tempo como um ditado, que Nimrod Gibor Tsaid Lifinei Adonai. Virou como se fosse um dito para crianças, né? Ah, que você vai ser um poderoso caçador, como Nimrod diante de Adonai quando você crescer. Como uma coisa que trazia fama. Da mesma forma a gente vê as pessoas fazendo coisa semelhante com as crianças, né? Ah, vai ser jogador de futebol igual fulano quando crescer. Nesse mesmo sentido aqui. Eu quero trazer a atenção de vocês, meus irmãos, para uma coisa muito interessante que a gente pode ver aqui. Aqui nós temos Gibor Tsaid e nós não temos o Vav. E aqui nós temos Gibor Tsaid com o Vav. Então eu achei interessante a gente pegar
o ponto em que se falava do que Nimrod era, Hu-Hayá, ele era, para fazermos a variação da gemátria. E se nós fizermos a variação da gemátria, vamos contar juntos aqui. 3, 2, nossa, ficou feio esse 2, né? 2, 290, 10 e 4. 10, 90, 100, 100 com 200, aqui já deu 300, certo? 2 mais 3, 5, com 4, 9. Então nós temos aqui 309, certo? Gibor Tsaid, poderoso caçador. Se nós avaliarmos essa palavra aqui, que há quem diga é um dos primórdios da palavra Satan, ok? A gente consegue avaliar a pictografia e entender do que essa palavra fala. Por que eu cheguei nessa palavra? Se nós olharmos para a gemátria dela, aqui dá 300 e aqui dá 9. Olhando a pictografia disso, nós temos presa ou dente. Dente. Meu povo, melhor não escrever, tá? Então, dente, presa. E aqui, serpente, ok? 9,300. Então, poderoso caçador nos dá a ideia do quê? Da presa da serpente. É como se ele estivesse fazendo um papel, um trabalho parecidíssimo com o do acusador. E a gente sabe que ele era mentiroso desde o princípio. Então, através da mentira, enganar as pessoas. De forma, eu presumo que pode ser até mesmo consciente, ele escolhe uma terra para fazer isso. Primeiramente, deveria ser na terra de Shem para contrapor a bênção e a maldição que Noah havia dado aos seus filhos, né? Ele diz que os filhos de Canaã seriam escravos dos escravos dos seus irmãos. E aí seriam dominados, né? A terra de Canaã passaria a um descendente de Shem. Ele, para contrapor isso, ele atravessa todo o continente, né? Todo o continente africano, pelo menos metade. Vamos tentar entender aqui mais ou menos. Aqui a gente tem a África, aqui a gente tem a região de Canaã, e aqui a gente tem a parte do território de Shem. Então a gente tem aqui ele saindo dessa região, mais ou menos, um pouco abaixo do Egito, né? E fazendo toda a trajetória de cruzar o Egito, passar pela terra de Canaã, andar muito margeando o deserto, para chegar aqui na terra de Shinar, que era a terra de Shem. Olha quantos quilômetros ele andou, mais de 2.000 quilômetros se eu não estiver enganado, salvo engano, tá? Então é um caminho muito longo. Ele faz isso de forma consciente para afrontar as palavras de Noah e o que o Eterno havia consolidado, porque o Eterno aceitou as palavras de Noah. Tanto é que a gente vê o seu templo, a nação dos seus filhos, Israel é meu filho, ele diz, sendo construída no território de Canaã. Israel é descendente de Abraham, que é do sangue de Shem. Então nós vemos que o Eterno acatou essa bênção e essa maldição. Não vou entrar nos méritos do porquê que surgiu essas bênçãos e essa bênção e essa maldição. Fica para um outro momento. Mas é importante só a gente parar para observar isso aqui que eu falei agora nesse ponto do nosso estudo. E aí, olha que coisa. Dentro, vamos ler aonde foi exatamente. Vatehil Reshit Mamlarto. E foi o começo do seu reinado. A gente não tinha visto ninguém reinar na escritura antes de Nimrod. Babel. Vi Erecha, vi Akkad, vi Halneh, Be'eretz Shinar. Tudo isso aconteceu, todo o seu reinado acontece nessas cidades. Erech, Akkad e Calneh. E a terra era de Shinar. Só que, olha que coisa curiosa. Vamos fazer a gemátria da palavra Shinar e ver o que ela revela pra gente. 200, opa, 200 nada. 300, né? 300, aqui sim 200. Tá na minha cabeça? Não. Subi um pouquinho. 50, 70. 200 com 300, 500. 50 com 70, 120.
120 com 500, 620. Nós não falamos sobre 620 antes? 620 fala sobre o quê? Keter, coroa. O que um rei leva sobre a cabeça? Coroa. Então eu vejo como se ele tivesse encontrado a cidade de Shinar e essa cidade tivesse trazido à tona a ideia de reinado, por lá ter sido o princípio do reino. Até a palavra trono tem correlação com Shinar. Se ele fez isso de forma consciente ou não, eu não sei. Trono não, perdão. É coroa, tá? Keter é coroa. E aí a gente pode olhar através da palavra Keter, aqui é 20, aqui é 400, aqui é 200, 620. Que é como se toda a cidade, tudo que ele fez, foi sobre um pacto que ele cria. É uma promulgação real. Em contrapartida, nós temos o Eterno fazendo a sua aliança de corte, né? Karat, ele faz a sua Karat, usando a mesma gemátria para se contrapor a esse sistema. Não é a única vez que nós podemos ver essa semelhança do Eterno se contrapondo ao reino de Shinar. Nós vemos, por exemplo, a própria palavra Nimrod, o nome dele, que significa rebelde, sendo contraposto por um outro rei que aparece logo em seguida na escritura, Malki-Tzedek. O meu rei é justiça. Olha que coisa mais linda. Então, se contrapondo a Nimrod, nós vemos Malki-Tzedek. Por que se contrapondo? Porque tem a mesma gemátria também. Olha só. E a mesma da palavra Argaman, que significa púrpura, que era a cor que os reis utilizavam. Então tem tudo a ver com reinado, ambas as palavras. Vamos calcular aqui. 50, 40, 200, e tudo isso associado à rebeldia, né? Porque o nome dele, Nimrod, é rebelde. Então 50 com 40, 90. 90 com 200, 290. Com 4, 294. Vou anotar aqui. 294. E vamos para Malki-Tzedek, ok? 40, 30, 20, 10. Aqui fica fácil, né? Dá 100. É isso? 40 com 30, 70. 70 com 30, 100. Beleza. E aqui, 90, 100 e 4. 194 com 100, 294. A mesma gemátria de Nimrod, né? Podemos ver aqui claramente que é a mesma gemátria. Então 294 aqui, 294 aqui. Da mesma forma que a gente vê 309 aqui e 309 aqui. Da mesma forma que a gente vê Keter 620 aqui, né? E 620 aqui em Shinar. São coisas para a gente observar. Eu não acredito que isso seja coincidência. Vamos seguir. Nimrod iniciou seu reinado e ele traz o sistema que é utilizado pelo Egito até hoje. São 3 pilares. O primeiro deles é o apego ao dinheiro, apego aos bens materiais, é uma idolatria pelo dinheiro. O outro, a mesma coisa, só que com relação à religião. As pessoas param de ouvir a voz do Eterno, seguir a sua Torá, e passam a seguir o que homens fazem, se subordinando a religiões para obedecer a homens e não a Torá do Eterno. No último dia, o Eterno vai ignorar as religiões, mas ele vai ver que tipo de coisas você fez com relação às suas obras. Entende? Ele vai ver o que você quis fazer, o que você fez com os talentos que ele te entregou. E também o último é uma ideia de governo, né? Uma sujeição ao governo que contraria a vontade do próprio Eterno. Então vamos seguir aqui. Poterra, vamos ver o que Mishlei, Provérbios 11, fala pra gente a respeito de quem se apega no dinheiro ao ponto de deixar de confiar no Eterno e confiar no dinheiro. Boterra be ashro, aquele que se apega no seu dinheiro, na sua riqueza, hu ipol, ele cairá. Vi re'aleh tzadikim ifrahu, e conforme a folha, o justo florescerá. Então, conforme a folhagem, o justo vai florescer. Justo vem como um contraponto àquele que se apega à riqueza. Porque
a justiça do justo não vem de dinheiro ou nada material, mas vem do quê? De apego ao eterno. Tanto é que se apegar à riqueza é o oposto do que temos a tzedakah. O que é tzedakah? Formado por essas palavrinhas aqui, ó. Por essas letrinhas aqui que estão incluídas na palavra. Vamos lá. Tzedakah. E falta um re, né? Aqui vem de tzedek. Além de ser justiça, fala pra gente de você abrir a mão pro necessitado, abrir a mão pro oprimido, ou seja, abrir mão da riqueza que você construiu e ajudar uma pessoa que precisa de ajuda. Porque se o Eterno te abençoou, você entende que foi para ajudar o próximo, foi para abençoar o próximo. Então, a tzedakah é o oposto de se apegar à riqueza. Confiar na riqueza. Porque você entende que a riqueza em si é transitória e ela tem a função de servir. E a tzedakah é a expressão pura disso. Então, Shlomo Amelech, como o homem mais sábio da terra, obviamente o era, né? Ele coloca uma contraposição entre a confiança na riqueza e a tzedakah. O tzadikim, os justos, que são os que praticam tzedakah. Temos agora outro provérbio, Mishlei 28, o 9. Márcio Luan, coisa boa, faz nossos estudos de provérbio aí. Vamos ver o que fala aqui. Meesir osno, o que desvia, que abandona, né, que deixa pra lá, que esquece, que não quer saber, que desvia mesmo ativamente. Osno, o seu ouvido. Mishmoa, de ouvir Torá, a Torá. Gan tifilato, também orará, fará oração. Toevá, a sua oração abominável. Também a oração dele é abominável. Então aquele que desvia o ouvido de ouvir a Torá tem a sua oração como abominável. Uma coisa repugnante. Então, o Eterno repugna. Então, veja, se você se apega à religião e você, por conta disso, abandona a Torá do Eterno, você se apega mais ao que preceitos humanos estão te dizendo para fazer. Você se apega mais nisso do que no que diz a Torá de Hashem, e por isso você desvia os seus ouvidos de ouvir a Torá, meu amigo, você está com um problema muito sério, porque até a sua oração é toevá. Até a sua oração é abominável. A gente... Opa, tá duplicado? Tá. Me perdoem aí. E aí a gente tem outro, em 1 Shmuel 8, outro verso falando a respeito do problema dos pilares de Nimrod. Esse é o último, é o governo. Mas a gente vai entender o que fica de lado. O que fica de lado é a confiança de que o Eterno está cuidando de você, cuidando da sua vida, quando você se apega nesse pilar. Quando você fica amarrado por esse pilar. Os governos da Terra não pertencem mais à humanidade de forma direta. Pertencem completamente ao homem. Perdão, não pertencem mais ao Eterno de forma direta. Pertencem completamente ao ser humano. O Eterno, toda a autoridade vem do Eterno e da permissividade, mas não da vontade. É diferente de permissão de evolução. Então é importante a gente observar isso. E nós vamos reler um texto que acabamos de ler. Então eu vou passar mais rápido, porque ele fala muito bem sobre isso. Vaiomer Adonai el Shmuel, Shema bikolo ha'am, lichol asher yomru elecha, ki lo oti hamasu, ki oti masu, mimloch aleichem. Ok? Adonai disse a Shmuel, ouve a voz do povo, né? Em tudo em que disseram para você, porque não rejeitaram a ti apenas não rejeitaram apenas a ti, mas a mim de reinar sobre eles. Essa é a tristeza dos governos. E aqui nós vamos ver a consequência destes pilares, por exemplo, na vida de uma pessoa justa. E a pessoa mais justa que já pisou nessa terra aqui foi Yeshua, sem pecados, perfeito. Um Adam, um ser humano perfeito. Vamos ver o que aconteceu com ele por conta deste sistema. Askam errada Mishnei ha-re-assar, e levantou-se um dos 12. Ushmo Yehuda Iskriot, e seu nome era Judas, o homem de Kiriot, da cidade de Kiriot. Vayelech, e andou el Roshei Akoanim, e foi até os cabeças dos sacerdotes. Vaiomer,
matomru. E ele disse, matomru latetli ki asgir oto. O que me darão para entregar ele a vós, beyadechem, nas vossas mãos. Vashkilulo. E disseram-lhe, shiloshim kasef. 30 moedas de prata. 30 pratas. Então, a morte de Yeshua, nós vamos observar que aconteceu orquestrada pelos 3 pilares. Riqueza, amor ao dinheiro, né? No caso, não a riqueza em si, mas o amor ao dinheiro, a confiança no dinheiro. Vê que Halu, agora a gente vai para Matidyahu 26, vê a morte de Yeshua sobre outra perspectiva, a da religião. Vai que Halu, Roshei HaKohanim, e se congregaram os cabeças dos sacerdotes. Vê Hasoferim e dos escribas, Ziknei Ha'am, os anciãos do povo, El Hatzar HaKohen, Hagadol, Ushmo Caiafa, e se reuniram no pátio do sumo sacerdote, seu nome era Caiafa. A gente sabe que era Yosef ben Caiafa, né? Mas a águia, como diz o Moré Felipe no seu estudo maravilhoso que ele dá em Pesach, a águia de Hanan, que era o sogro dele, enxergou que não poderia colocar um filho no lugar dele mesmo, como sumo sacerdote, porque Gratos não permitiria, Valérios Gratos não permitiria, então ele vai lá e coloca, na realidade, Caiafa, Ben Caiafa. Faz questão de exaltar isso. Mal sabia, na verdade, não era evidente, né? Mas Valérios Gratos provavelmente sabia que Caiafa, ou Ben Caiafa, que no caso era Yosef, era, na realidade, genro, né? Da águia. Mas vamos seguir. Vai vatsu, e conspiraram litposh et Yeshua be'arma be'horma vi lahamito. E eles conspiraram para matar, né, Yeshua com astúcia, arum, a mesma que aparece para a serpente em Bereshit, né, 3. E eles queriam prender a Yeshua e queriam executar Yeshua, ambas as coisas. E a gente vê que isso parte do cabeça dos Kohanim, do líder dos sacerdotes. Agora falta o último e determinante, o pilar do governo. Vayomer Elaiv, aqui está em Yohanan 19. Nós vamos ver quem tinha o poder de vida e de morte na região da Judéia por volta ali do ano 2030, ok? Que foi a época da morte de Yeshua. Vamos ver quem tinha o poder de vida ou morte. Vayomer Elaiv, Pilatos, e disse para ele Pilatos, Elai lo tidaber alo teda kia de ravli lishilchacha vi ravli litzlavecha. Não sabes tu que a minha mão é poderosa para te libertar, para te matar ou para te crucificar? Pilatos fala isso para Yeshua, né? Ele está conversando com Yeshua. Então quem detinha a autoridade, o poder? No caso aqui foi o governo. Então veja que foi uma junção. Euda Iscriota, com relação às riquezas, Caiafa representando os Kohanim e o suprassumo da religião da época, dos líderes religiosos da época, e por fim, o governo através de Pilatos, e era justamente por causa disso que Pilatos tinha, por causa desse texto aqui, a gente tem, e nós temos certeza absoluta então, que o poder de vida e de morte, só pela escritura, né? É óbvio que se a gente for estudar através da arqueologia, ou mesmo através dos escritos de Flávio Joséfos, ou mesmo pelas leis romanas da época, a gente vai ver que quem mandava mesmo, quem morria e quem vivia era Roma, e não os capturados. Mas é legal a gente poder encontrar um versículo que deixa isso bem evidente na própria escritura. Bom, nós vamos ver agora o enfrentamento de Yeshua com relação aos 3 pilares. Será que Yeshua passou pelas provações, pelas tentações destes pilares? Vamos ver aqui então no livro de Lucas, capítulo 4, verso 1. Vai Yeshua shav min hayarden, e Yeshua voltou do rio Yarden, né, do Jordão, male ruach hakodesh, pleno, cheio do mover do Eterno. Veio vilehu, e o guiou, e o levou, a ruach, o mover, Hamidbará, para o deserto. Visham nisa oto, a Satã, e lá foi tentado por Satã. Arbaim yom, 40 dias, vilo achal, e não comeu.
me uma ad tom kol hayamim haem, e não comeu até que se completassem perfeitamente aqueles dias. E ele teve fome. Vairaf, e teve fome, né? É interessante a gente observar que Moshe fala que, que o Eterno daria para o povo um profeta semelhante a ele, né? Olha só o que Yeshua passa. Moshe também jejuou por 40 dias e 40 noites, né? E é curioso também que tem um paralelo com relação ao povo de Israel, que foi alimentado por 40 dias e 40 noites, ou por 40 anos no deserto. E Yeshua passa pelo mesmo paralelo, só que em forma de dias, para realmente ter um consenso, uma correlação com a sua vida, né? Bem interessante a gente poder observar que ele no deserto passa por provações que o povo de Israel passou e ele enfrenta essas provações, e nós vamos ver que utilizando as próprias palavras do Eterno através de Moshe. Então a gente vê aqui que ele tinha fome, ele estava com fome. Vaiomer Elai Satan, e disse para ele a Satã: e se você é Ben Ha-Elohim, é filho de Elohim, Atá Emorná, tu digas, eu rogo a você, El Ha-Even Hazot, para estas pedras, Uteril Elechem, e elas serão por pão. Olha só, fale para essas pedras que se tornem pão, e elas se tornarão pão, se você é filho de Elohim. Testando a força de vontade de Yeshua. Dá pra gente associar isso que acontece, essa primeira tentação, a um dos pilares de Nimrod? Sim, podemos fazer associação. Veja que aqui o ponto todo é o quê? O sustento. Sustento tem a ver com dinheiro nos dias de hoje. Na época de Yeshua também, né? Você precisava de dinheiro para se sustentar. E a gente tem toda essa questão do sustento correlacionada também com guerras. A palavra milhamá vem de lechem. Então nós vemos realmente um conflito em busca de sustento, representado aqui pelo próprio pão. Então ele esfrega esse primeiro pilar de Nimrod na cara de Yeshua. Porque esses pilares se apresentam de uma forma bem curiosa. Veja, o que é amor ao dinheiro para mim pode não ser para você. O que é que você precisa ou pensa que precisa e deseja naquele momento? É isso que vai se apresentar para você muitas vezes como uma tentação deste pilar. Você coloca isso à frente do seu relacionamento com o Eterno, essa coisa material. E isso que aqui era uma coisa justa, né? Porque Yeshua tinha fome. Imagina, às vezes, as coisas que a gente compra, que a gente quer comprar por luxo, que a gente deseja por luxo, e pode acabar no processo abrindo mão de, por exemplo, guardar o Shabat para precisar fazer alguma, por exemplo, uma hora extra no serviço para pagar alguma coisa que a gente comprou, que a gente desejou e comprou. Não é exatamente um domínio do pilar de Nimrod? Eu acho bastante interessante fazer essa relação. Vamos ver a resposta de Yeshua. Vaya an oto Yeshua en katuv kilo al halechem livado ihye a Adam. Está escrito, não só de pão viverá o homem, que alkol motzá, e tudo que sai pi Adonai, da boca de Adonai, mas de tudo que procede da boca de Adonai. E assim ele responde a esse primeiro pilar. Depositar a confiança do sustento no Eterno. Temos que fazer a nossa parte, obviamente, né? Mas esse é o ponto todo. Vai Aleu, então o elevou, vai Areu e viu et kol mamlachto haaretz, e viu todos os reinos da terra birregá errad, em um piscar de olhos, em um momento só, né? Olha só, ele levou Yeshua a um lugar altíssimo ao ponto de Yeshua conseguir ver todos os reinos da terra num piscar de olhos. Eu acredito que todos mesmo, até os reinos de hoje. E vamos ver o que ele fala, mostrando para gerar desejo, né? Vai Omer Elaiv a Satã, e diz para ele a Satã: Leha eten et kol ha memshalah. Para ti darei todos os reinos, estes que você está vendo, veet kol kvodá, e toda a glória que li nituná, que para mim foi dada, vi la asher erpots etinená, e foi entregue a mim, e ela dou para quem eu quiser.
Estou livre para dar a quem eu quiser. Que coisa, né? Ve'alken, e então, se tishtahave, se prostrarem, lefanai, sobre a sua face, para mim, né? Kol hakavot hazé, toda esta glória, lechaie, para ti será. Olha que proposta, né? De receber toda a glória dos reinos da terra. Por que que ele fala que foi dado a ele? Foi o Eterno que deu? Eu tenho uma ideia sobre isso bastante curiosa, né? Que pode ser expressa para mim como uma analogia que me faz sentido para eu conseguir entender esse ponto aqui. Se a gente observar no jardim do Éden, quando acontece todo o processo, todo o pecado, fala que o homem estava nu. A palavra que aparece para peles de animais ali não é pele de animais, é pele tanto de animal quanto de homem, não fica especificado. E a gente pode fazer uma relação pensando que o Eterno cobriu o corpo do homem com pele para que ele se escondesse porque ele estava exposto. Porque o que cobria o homem antes do momento da queda poderia ser a luz. Se ele foi feito à imagem e semelhança do Eterno. Toda vez que nós temos o kavod do Eterno, nós vemos luz. Quando Yeshua subiu ao monte e foi transfigurado, ou seja, voltou ao princípio do que deveria ser, que era um Adam perfeito, ele brilhou. Moshe, ao ficar perto do Eterno por tantos dias, volta com a sua face brilhando. Será que o natural do homem não era esplandecer a luz do Eterno? Isso explica também porque os discípulos não reconheciam Yeshua quando ele apareceu depois de ressuscitado. Não porque ele brilhava, provavelmente, mas porque ele conseguia transfigurar a luz que chegava nos olhos das pessoas, porque ele controlava a luz que saía dele. É interessante a gente pensar que isso pode ser possível. Então ele tinha a aparência para as pessoas que ele quisesse ter. Porque se o que nós enxergamos nada mais é do que a luz que reflete nos objetos e chega até nós. Se Yeshua recebe esse corpo de glória, ou seja, de resplendor, e a luz que sai dele é controlada por ele, a imagem que sai dele para as pessoas que o enxergavam, para os olhos das pessoas que o enxergavam, pode ser qualquer imagem, a imagem que ele quiser. Então ele podia ter a aparência de outras pessoas, tá? Por isso que as pessoas caminhavam, muitas gente que conhecia ele, andava do lado dele e não reconhecia fisicamente. É o que eu penso. Eu posso estar enganado com relação a isso. Mas isso tudo me mostra que pode ser que o homem era recoberto com a luz do Eterno. E a partir daquele momento, o homem foi coberto de pele. Não um animal que foi morto, porque isso não é citado. Pode ser, sim, pode ser. Mas só diz que ele foi coberto com pele. E aí o que nós vemos é que a palavra para luz, que era o que recobria o homem, é or. E a palavra para pele também é or. E através disso, nós podemos ver qual que é a diferença de uma cobertura para outra. Os sábios dizem que Adão, inclusive, foi criado sem o prepúcio do pênis, né? É circuncidado. A partir desse momento, ele recebeu a circuncisão. Interessante a gente pensar nisso, né? Como uma barreira, um bloqueio contra a luz. Mas é um assunto para um outro momento. Qual que é a diferença de um para o outro? Literalmente, na matemática, é o quê? Renato Prins Moré, me ajuda. O que é a diferença? Subtração, né? Para não dar um número negativo, vou fazer daqui para cima. Vamos primeiro colocar os valores numéricos. Aqui é 70, aqui é 6, aqui é 200. Aqui é 200, aqui é 6 e aqui é 1. Esses aqui vão se cancelar, né? Esse menos esse são iguais, cancela. Agora 70 menos 1 dá 69, certo? Como que eu escrevo 69 em hebraico? Samer e Tet. Samer Tet. Agora vamos avaliar as letras Samer e Tet. A letra Samer significa apoio. Só que não é qualquer apoio. É daqui que vem a palavra Ismirá, que é transferir alguma coisa, até mesmo transferir autoridade. E aqui a letra Tet representa serpente. Então, quando o homem peca e ele perde a sua cobertura de luz e passa a ser recoberto com pele, ele fez exatamente o que daqui. Ismirá para a serpente.
ele transferiu a autoridade dele para a serpente. E a autoridade dele tinha vindo do próprio Eterno, a autoridade de Adão, que era governar sobre o quê? Os animais, sobre tudo que estava na terra. Então, infelizmente, eu vejo que quem deu esse poder a Satã, e a gente continua dando esse poder quando a gente acaba pecando, infelizmente, pela nossa imperfeição, né? Que a gente cai, a gente está transferindo a autoridade para Satã. Vamos ver como Yeshua responde a isso. Vai a Ana e Yeshua vai Omer Elaiv. E respondeu Yeshua e disse para ele, Sur mimeni, se aparte de mim, Satã. Que katuv ladonai Elohecha tishtahaveh, que está escrito, para Adonai, o vosso Elohim, se prostrarás, viotô livador, e apenas a ele, ta'avod, servirás. Ele responde novamente com Devarim. O discurso de Moshe. Aqui, um pouco antes, na verdade, né, com relação ao pão, que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Adonai. E novamente aqui ele usa o livro de Devarim para rebater. Aqui a gente viu sobre os governos, né? Então o outro pilar sendo enfrentado por Yeshua, ele vencendo. E não só qualquer parte do pilar. O topo do pilar. Até eu não comentei com vocês, mas o pão lá pode parecer pouco naquele momento com relação a sustento e ouro. Só que existe uma coisa que chama pirâmide de Maslow, que descrevem os níveis de desejo humano. Quando você tem fome, a coisa mais importante é comida. Mas se Yeshua estivesse sendo afogado com a cabeça dentro da água, a coisa mais importante seria o oxigênio. Ele faria qualquer coisa para colocar a cabeça para fora da água, entende? Todos nós seres humanos somos assim. E aí quando você consegue o pão, você vai para o próximo estágio da pirâmide de Maslow. Você vai querer questão de acumular posse, roupa, depois prestígio, etc. A pirâmide de Maslow, que é um psicólogo, vai descrevendo isso tudo, tá? Então, parece pouco a questão do pão lá, mas não é pouco. Se a gente for estudar com relação à pirâmide de Maslow, a gente vê que é bastante coisa, na verdade, porque era tudo que ele precisava naquele momento. Então a gente segue aqui com relação a essa parte do governo, que ele recusa todos os reinos da terra. Vamos seguir. Vai Aviehu e o levou Yerushalayma para Yerushalayim. Vai Amadehu e o colocou sobre Alpinat Gag, sobre o topo, o pináculo do telhado Beit Hamikdash, do templo. Vai Omer Elaiv e disse para ele, In ben Elohim, se você é filho de Elohim, Atá, tu, Hitinafel, Mizé Artsa, cai daqui para a direção da terra, vai para baixo, lança-te para baixo. Não é filho de Elohim? Ele vai mandar os anjos te segurarem. Alguma coisa vai acontecer, você não vai morrer. E ele leva justamente para um ponto, Yerushalayma, para Yerushalayim. E não para qualquer ponto, para o Beit HaMikdash, representando a ideia de como o templo naquele momento, que era a casa de Hashem, a casa do nome, estava numa situação tão precária, estava numa situação em que não refletia a vontade do Eterno. Apenas os Kohanim trabalhando por eles mesmos e pelos líderes do povo para acumular poder e riqueza. Que eles tinham sido aprisionados pelo poder de Nimrod e tornado todo o processo de santificação do povo em religião. E sobre esse ponto estava o tal do Satã, que ele levou Yeshua até em cima do local. É uma maneira de enxergar isso, pelo menos é o jeito que eu vejo. Que katuv ki maliachaif yatzve lach li shamrecha, pois está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para te guardarem. Al-Kapaim, sobre as palmas, Isaunecha pen tigof ba'even raglecha, sustentarão nas suas palmas para que não tropeces o teu pé em pedra alguma. Vai a An Yeshua, vai Omer Elaiv. Respondeu Yeshua e disse para ele, Ren, eis que Neemar lo tinase et Adonai Elohecha, também está escrito, não porás à prova Adonai, o teu Elohim. Então ele já quebra, né, as pernas do Satã. Vai Kasher Kilá, e conforme havia noivado, no caso aqui concluído, a Satã et Hamassot
o que tinha que fazer, né? Essa prova, vairef mimenu ad et. Se afastou dele até o tempo certo. Então a gente consegue perceber que Yeshua resistiu às provações de Satã. E nós vemos que essa resistência dele fez com que a Satã fugisse. Então nós temos uma fórmula aqui para afugentar a Satã. E para que nós não façamos esmirrar, cedamos a nossa autoridade para ele. Vamos ler aqui o que Yaakov, irmão de Yeshua, no capítulo 4, verso 7 diz. Então vamos ler o que disse Yaakov. Lahen, portanto, hi kaniu, sujeitem-vos mipnei Elohim, diante da face de Elohim. Hi tiatsevu, olha aqui, tsav, netzavim, fiquem de pé, fiquem como um exército. Então, é se colocar de frente como um exército pronto para combater, no caso de resistir na face de Satã. Veianus mipneichem, e ele vai fugir de vocês. Nitzavim, olha o título da nossa paraxá aqui, né? Esteja de pé. E aqui a gente vê também um antídoto preparado para o Eterno. E a gente vê um protótipo desse pilar operando desde sempre, né? Nós vemos aqui um ponto que fala a respeito disso, é o momento em que Ravá acaba por comer do fruto, né? O primeiro ponto é olhar e desejar. A gente tem, querendo ou não, todo o governo de Nimrod, boa parte dele com relação ao sustento, baseado no desejo do olhar. E é o que acontece com ela. Ela olha para o fruto e deseja o fruto. Isso acontece com todos nós. Não estou denegrindo a imagem da nossa mãe, não. Amamos ela, né? Mas é importante a gente olhar quem errou e aprender com os erros, né? Para a gente poder aplicar nas nossas vidas. Então acontece isso, certo? Ela olha e deseja. Esse é um ponto que faz com que se ative esse pilar da riqueza, né? Com relação a Nimrod. Nós vemos que ela dá ouvidos, ela recebe condução da serpente. Então, ao invés de ouvir a Torá do Eterno, ela dá ouvido ao que a serpente diz, mesmo que aquilo se contraponha à vontade do Eterno. E o último ponto é ela agir descredibilizando a vontade do Eterno. Então, de fato, colocar em ação isso. E nós podemos ver esses 3 itens se baseando como os 3 pilares, de forma aberta. A riqueza, a instrução e aqui por último o reinado, né? Podemos ver esse contraponto. Olhar para o pilar que fala sobre amor à riqueza, amor à religião e a questão do reinado, se submeter a vontades e agir conforme vontades que não são do Eterno. Nós temos os antídotos dados pelo próprio Eterno, através da mesa dos pães, através do altar do incenso, através da menorá, mas também dentro da arca da aliança, através do maná, através do cajado de Aarão que floresceu, que guiava o povo, né? E através das próprias leis do Eterno, da Torá do Eterno, da instrução do Eterno, dos seus mandamentos, que representam o seu governo sobre as pessoas. Nós vemos Yeshua passando exercícios para a gente praticar, para nos livrarmos desses pilares, né? Então, é interessante a gente avaliar isso no seu discurso que ele faz, né? No seu pronunciamento do monte, no Sermão do Monte, que ele fala a respeito de jejum, de tefilá, de oração e de tzedaká. Então, servir ao próximo, orar ao Eterno e fazer jejum com relação jejum às vontades dos nossos olhos, tefilá com relação a buscar a orientação do Eterno se contrapondo à religião, e tzedaká servindo ao seu próximo que nada tem. Porque é o contrário que o pilar de Nimrod faz, né? Quem está embaixo serve quem está em cima. Então é bonito a gente observar. E da mesma forma, a gente tem o antídoto dado pela Birkat Kohanim, né?
Yevarechecha Adonai veishmerecha, que o Eterno te abençoe e te guarde, o Eterno te dê a provisão necessária, não vem de Nimrod, não vem da sua própria mão de produzir riquezas, a sua bênção e a sua proteção. Yaer Adonai panav elecha veihuneka, que o Eterno faça resplandecer o seu rosto de ti e te conceda misericórdia, tenha graça de ti. Você não precisa de religião para ter essa conexão, para receber da luz do Eterno. Só a Torá está aí para você ouvir e praticar. Issa Adonai, levante o seu rosto como um governante. Ou seja, você vai se submeter ao Eterno que levanta o rosto como governante. Issa Adonai, Panai Venecha, a face dele sobre você, ele ergue a face te governando. Vai Yasem Lecha Shalom, e haverá para vocês, e tenha sobre ti, e coloque sobre você Shalom, contrapondo o pilar do governo. É bonito a gente fazer essa observação maravilhosa. E aí a gente tem, a partir de algumas palavras de Yeshua, uma mensagem de fortalecimento. Va'ani badivarim haele, eu, através dessas palavras, ba'ati lihagid, vim para proclamar lachem, para vocês, que vi, porque em mim, shalom hielachem, paz haverá para vocês. Baolam, no mundo, sará aflições, tivoaterem, virão para vocês. Ah hiteazru os, tenham força e coragem, se apeguem com coragem, com força. Ani nitzarti et haolam, eu venci o mundo. Então, se Yeshua venceu esse sistema do mundo, nós vimos como ele resistiu a esses pilares, podia dominar tudo, né? Ele diz para nós nos apegarmos com força, e esse apego é na Torá do Eterno. E em Yeshua mesmo, para que a gente alcance a plenitude da Torá. E assim a gente consiga também vencer o mundo. Porque o livro de Apocalipse dá palavras também para os congregados que vencessem. Então, aqueles que fossem colocados nas Kehilot e que vencessem. Ou seja, resistissem a esse mundo, ao Olam Hazé. Então vamos ler algumas dessas frases. Para cada uma das Kehilot, representando a totalidade das congregações que amam o Eterno, né? Dos ajuntamentos de pessoas que amam o Eterno. Mi asher asnaim, aquele que tem ouvidos para ele, yakshiv et asher ruach magid la kehilot, ouve o que proclama o ruach, um mover para as kehilot. Laminatsecha, o que vencer, eten lechol meetz, darei de comer, meetz hachaim, da árvore da vida, asher began Elohim, que está no jardim de Elohim. Min asher isnaim, outra frase para outra das Kehilot. Mi asher isnaim lo yakshiv et asher ruach magid la Kehilot. Nem vou mais ler isso porque vai ficar igual. Se mudar a gente lê. Então, aquele que tem ouvidos, ouça o que proclama o mover para as congregações. Ao que vencer, então até aqui é igual a fórmula em todos. Lo ifga bo hamavet hasheni. Não terá ferida pela segunda morte. O que vencer não será ferido pela segunda morte. Aqui, da mesma forma, a frase chega até aqui. Então, aquele que vencer, eten min haman hashamur venatati lo even livaná. Darei para ele do man escondido, e darei para ele uma pedra branca, vial ha-even, e sobre a pedra, hakuk, aqui vem de hukat, tá? De estatuto, é cravejado, incrustado na pedra, tá? Shem Hadashah, nome novo, Asher Ishilo Ikavnu, que homem nenhum conhece, Bilti, a não ser Hamikabel, aquele que o recebe. Agora no 26, Haminatsecha, ao que vencer, Hashomer et mitzvotai, e guardar os meus mandamentos, Ad haketz, até o final, eten lo mimshalah, darei o governo al hagoim, sobre todas as nações. Mudamos para o capítulo 3, verso 5. Haminatsecha, o que vencer, hu ilbash livanim, se vestirá de branco, vilo emche et shmo, não será apagado, misefer hachaim,
do livro da vida, et Shmo, o nome dele. Odelifinei Avi, testemunharei sobre ele para o meu pai, Velifinei Malachaiv, e diante dos seus anjos, seus mensageiros. No 12, Haminatserra, ao que vencer, Etneno le Amud, o porei de coluna, Beheichal Elohai, no templo do meu Elohim, Vilo Yetak Od, Mimikomo Ha-Hutsa, e ele jamais sairá dali. Verhatavti, escreverei Alaiv, et Shem Elohai, escreverei sobre ele o nome do meu Elohim. Ve'et Shem Ir Elohai, e da cidade do meu Elohim. Halohi Yerushalayim. Olha que bonito. E ela é Yerushalayim, a Hadashah, a nova, Hayoredet Me'et Elohai, que desce da parte de Elohim. Minashamayim, do céu. Ve'et Shemi Hadashah, e também o meu novo nome. É muito bonito, né? As promessas para quem vencer como Yeshua venceu, guardando os mandamentos até o fim. Aminatserra, ao que vencer, eten lo la shevet imi al kisi kaasher gam anohi nitzachti vayashvti im avi al kiso. Então, ao que vencer, eu darei para ele sentar-se comigo sobre o meu trono. Da mesma forma, também, eu venci e assentei-me junto com meu pai no trono dele. Olha que honra, né? E aqui nós vemos, então, as promessas para quem vencer. Meus queridos, meus amados irmãos, aqui a gente vai encerrando o nosso estudo nesse momento, esta manhã de Shabat maravilhosa, e se o Eterno assim permitir, a gente volta para estudar o restinho dessa porção juntos, no finalzinho desse Shabat, na saída desse Shabat. Antes da gente chamar o nosso garganta de aço, alô, como diz Moré Felipe, já vai preparando aí, Yosef Torres, nosso querido amado irmão, um beijo no seu coração, meu querido. Antes da gente chamar ele para fazer a Birkat Kohanim para nós e o Moreh Haims para fazer uma canção para nós, vamos falar a respeito novamente de Yom Teruah Rosh Hashanah, o dia do toque, o cabeça do ano, em que nós temos o encontro marcado com o nosso Elohim. Aqui no canal Teshuvah Total nós faremos a celebração deste dia maravilhoso, o cabeça do ano, o dia que inaugura o ano, dia 22 de setembro de 2025, esse ano aqui. Às 19 horas, é segunda-feira, às 19 horas. Só vou confirmar para ter certeza absoluta, mas sim, é segunda-feira. Sim, segunda-feira, às 19 horas, se o Eterno assim permitir, estaremos juntos aqui com Marcos Felipe Alô, Moré, nos ensinando, falando para nós e comemorando conosco essa festa do Eterno tão maravilhosa. E assim, então, tá na hora, Yosef Torres, vem pra cá e canta pra gente essa birkat, essa bênção, essa brachá tão maravilhosa que é a Birkat Kohanim. Shalom, Lehitraot, meus amados e queridos irmãos. Até breve, se o Eterno assim permitir. Adonai
ובדרך עדיין לא עמד, במושב עצי לא ישב, כי אם בתורת השם חפצו, ובתורתו נביגם יומם בלילה. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך עדיין לא עמד, במושב עצי לא ישב, כי אם בתורת השם חפצו, ובתורתו נביגם יומם בלילה. קיה של כתוב לפגל מאי, אתם תהיו איתי ביתול, ועלי לא יבול. בכל אשר עשה יצליח, בכל אשר עשה יצליח, בכל אשר עשה יצליח, בכל אשר עשה יצליח. לכם הרשעים, כי כמוך שטוב ורוח, על כן לא יקומו רשעים במשפט, וחטאים בעד הצדיקים. כי יודע השם, כי יודע השם דרך צדיקים, כי יודע השם, כי יודע השם דרך צדיקים, כי יודע דשאים טובים. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך עדיין לא עמד, במושב עצי לא ישב, כי אם בתורת השם חפצו, ובתורתו נביגם יומם בלילה. קיה של כתוב לפגל מאי, אתם תהיו איתי ביתו, ועלי לא יבול. בכל אשר עשה יצליח, בכל אשר עשה יצליח, בכל אשר עשה יצליח, בכל אשר עשה יצליח. לכם הרשעים, כי כמוך השם טוב ורוח, על כן לא יקומו רשעים במשפט, וחטאים בעד הצדיקים. כי יודע השם, כי יודע השם דרך צדיקים, כי יודע השם, כי יודע השם דרך צדיקים, כי יודע דשאים